tchau. Esquece, Vou né? pôr quem vai me ajudar até o final. Porque se der uma confusão aqui, eu preciso de alguém que esteja pronto para resolver esse problema. Quero que se você tivesse um contrato de 2 anos, chegasse no final tinha 6 meses para jogar. Você preferia ficar no banco ou jogando? Eu? É. Quero jogar todo dia. É lógico. Mesmo sabendo que você vai sair, a torcida, você tem que manter um exemplo, cara, uma postura de profissionalismo. Quer ser tratado como ele tinha que jogar assim. O que ele tinha que fazer é ser profissional. Não foi, mas esquece o Carlos Miguel. Quero aproveitar um especialista da posição, que vocês podem falar. Você tem os ilustras aí do Donélio, Fini? O menino entrou nos 2 jogos, pegou barbaridade, né? Júlio, o que deve estar passando na cabeça do Donélio, um garoto que foi criado, que nasceu no Corinthians, com essa missão de substituir um dos maiores ídolos da história do clube, o Cássio? O menino está dando conta do recado e renovou o contrato. O que eu falo é o seguinte, é a melhor hora que tem aqui. Você lembra de quando você entrou, o Miller também. É a hora. A gente quer jogar, o moleque está treinando aí desde os 10 anos de idade para esse momento. Pro goleiro tem um gostinho especial, não tem? Ainda mais na idade dele. Só joga um. É difícil e assim, a mesma coisa que acontece com o goleiro do Santos hoje. É diferente, é um cara que já saiu do Brasil, voltou, mas assim, cara, você só vai ver se esse cara vai dar conta se ele for pro campo. É isso. Não adianta falar, ele é bom, mas ele é jovem. Põe pra jogar. E vai falhar, ele vai falhar, o Buffon já falhou, todo mundo vai falhar. Mas, pô, se o cara tem potencial e tem uma condição o Ronaldo, de que é outro grande gigante, surgiu contra o São Paulo do Miller, né? O Carlos, novo garoto, o Carlos estava com a seleção brasileira, não tinha o Valdir, o Carlos estava machucado e o Valdir estava na seleção, entrou o Ronaldo, ele pega um pênalti do Dario e olha o que deu no Ronaldo. Então entendo que quem chegar tem que brigar com o Donelli. O Donelli hoje, pra mim, é o titular do gol do Corinthians. Até que se prove o contrário. Não sei que você contrate um mega goleiro, né? Partindo do princípio que o Corinthians se arrebenta o jogador. É isso. Mas agora é muita inocência achar que o Corinthians não está à procura de um outro goleiro. Tem que ter um outro goleiro. Justo, o Tonhão viu outro jogo. O Tonhão acabou ganhando aí foi uma sobrevida, Chico? Então, foi um resultado que foi justo, pelo que o Corinthians fez em campo. Ele ganhou uma sobrevida, evidentemente. E a partir de agora, o que o corintiano tem que pôr na cabeça é o seguinte: futebol, resultado. O Corinthians precisa de resultado. Não importa se joga bem, se joga mal, se fulano é caneludo, se fulano não tem qualidade técnica de vestir a camisa do Corinthians. Tem que torcer para resultado. Tem que ser resultadista o corintiano daqui para frente. Porque é o que vai salvar o Corinthians do rebaixamento. Você está preocupado com o rebaixamento? Eu estou preocupado, o meu amigo Garrafa, porque até anteontem, ou ontem, ou hoje, o Corinthians não tinha sentido de reação. Não passava confiança, não passava aquela expertise de chegar e não, vamos virar a situação, vamos dar um não para o rebaixamento. Agora precisa tomar cuidado, porque se não der um não, dá isso aqui, ó. Gostava que semana passada vocês não estavam falando disso, não estavam com medo, hoje já estão com medo. Tá vendo como são as coisas? Precisa ver. Vamos dar uma olhada na tabela? Mas é que tá, sabe por quê? Outra coisa, por que você está falando vocês? Você e o Chico estavam desdenhando Mas eu mudei minha opinião. Rebaixamento. Eu mudei minha opinião? Eu nem falei nada até agora. Não, eu tô falando com o Chico. Tá então fale. Então fale. Não, vocês usou a que tá se expressão. metendo na nossa Então conversa. fala você. Você e o telespectador. Não. Então fale. O senhor está preocupado com o rebaixamento? Não tô. Ainda não? Não. O Cuiabá até outro dia estava em último. Vitória estava em último. Mas são melhores times que o Corinthians. Há umas semanas atrás você ia falar isso? Não. Hoje, há uma semana. Mas hoje nós podemos falar isso. Eu tô perguntando. Olha o conjunto do Cuiabá. Dá pra você me responder? O Cuiabá. Dá pra você me responder? Com o São Paulo. Só uma... Dá pra você me responder? Falta. O senhor não pode, sem contato, sem contato. Tá bom. 2 lances. Não, pra você já. Põe a tabela aqui, a parte baixa da tabela. Depois vamos começar hoje meio de trás, já que eles estão aqui na parte. Mas a pergunta. Posso falar? Não, você pode falar. Eu já vou mostrar a tabela e vocês continuam o debate, vocês fiquem à vontade. Vamos lá, nós estamos colocando. Vamos colocar depois a parte alta onde o Palmeiras vai estar. Logo de cara a parte de baixo. Ó. Vitória é o 17º, Corinthians é o 18º, com 8 pontos. Nossa. Tem o mesmo número de pontos que o Vitória. O Grêmio é o penúltimo colocado, mas tem 9 jogos, ou seja, tem 2 jogos a menos. O Grêmio tem que jogar essas 2 partidas, mas se jogar, ele pode somar mais 6 pontos, ir a 12 e já se afasta bem do rebaixamento. O Fluminense, que perdeu, é uma situação parecida com a do Corinthians, pior que a do Corinthians. O Fluminense tem 11
11 jogos e 6 pontos. Não assusta, realmente, não assusta você em termos de rebaixamento? Não, você não se preocupa? Não, agora não. Não? Acabei de falar. Atlético Goianiense até outro dia estava em último colocado. Agora, esse Corinthians precisa mudar a postura. Quando o Chicão fala que o Corinthians precisa de resultado, isso eu entendo. Até porque um ponto hoje foi importante. Foi. Vai 1-1, tudo bem. Agora, pelo futebol apresentado, Tonhão, fizemos 1-1, logo em seguida, 2 chances para o Atlético Paranaense. E o Donelli salvou hoje, hein? 2 chances logo em seguida. Então você vê um time muito apático. Você empata, ao mesmo tempo que você precisa segurar o resultado, quase que você toma o gol. O Paulo, então, entende que ainda não está tão preocupado. Eu quero ouvir a opinião do Júlio e do Miller, e eu vou acrescentar, seu Paulo Sérgio, os números do Corinthians contra times da Série A na temporada 2024. Talvez você possa mudar de ideia, e eu quero ouvir o Júlio e o Miller, que ainda não falaram. Coloque os números do Corinthians contra times da Série A do Campeonato Brasileiro no ano, não é no Campeonato Brasileiro. Você tem aí, Fini? Então vamos colocar. O Corinthians só venceu um jogo. Nossa Senhora. Contra times da Série A. É o ano inteiro, Campeonato Paulista, temporada inteira, tá? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá. Ó, jogos foram 13 contra times de Série A. O Corinthians só teve uma vitória. O senhor sabe com quem o Corinthians ganhou? Do Fluminense? Que é o lanterna hoje do Campeonato Brasileiro. Ou seja, não é parâmetro. Não, é um parâmetro não muito favorável. Se é parâmetro, não é favorável. Foram 6 derrotas. O Corinthians marcou 11 gols. Sofreu 16 e tem um aproveitamento com o time de Série A de 17,9%. Então a pergunta que eu estou colocando aqui é se em termos de Série A preocupa ou não. Os números me preocupam. Te preocupa, Júlio, avaliando os números? É para preocupar, não é? Números são números, o jogo é de uma outra forma dentro de campo, enfim. Eu acho que a situação toda colocada ao mesmo tempo é preocupante. O nível de atuação, poder de reação do elenco, a qualidade dos jogadores e o esquema tático. Eu acho que tudo isso junto é preocupante. Agora, será que a troca de técnico, que muita gente está falando, seria uma solução agora? Então, não sei se a troca de técnico, com o elenco que tem, como você poderia jogar diferente ou não. Existe essa cultura no Brasil. Óbvio que dá, a curto prazo, você tem uma injeção de ânimo em jogadores que não jogam tanto, enfim. Mas a longo prazo já é comprovado que isso não muda a característica, mas, como ele falou, olha, precisa de ponto imediatamente, porque senão... Só uma informação, chegou agora aqui uma notícia de que o Cuca pode deixar o Atlético Paranaense. É isso. Por causa do empate e também porque o Cruzeiro está interessado nele. E porque teve depois do jogo, teve tentativa de invasão lá na zona mista, no vestiário, e o Cuca, que para mim está fazendo um belíssimo trabalho no Atlético, mas como empatou alguns jogos muito no finalzinho das partidas, a torcida do Furacão se rebelou. Para mim é um absurdo. É um absurdo. Quando todo mundo esperava a expectativa da queda do Tonhão, e olha a que ponto. Empatar com o Corinthians gera todo esse alvoroço. Eu quero ouvir o Miller, mas antes do Miller, a gente está juntando ingredientes, né? Colocamos a tabela, colocamos agora os números do Corinthians contra times de Série A. O Corinthians teve dificuldades contra o América de Natal, que é time de Série B. O Corinthians teve dificuldades contra o meu Londrina, que é time de Série C. Tá? Que ídolo tem hoje? Que grande referência tem o Corinthians? Essa é uma pergunta que eu faço para você, corintiano. Você em casa está preocupado, não está preocupado? Mas e o Tonhão da Fiel, antes do Miller? O Tonhão da Fiel foi perguntado hoje em entrevista coletiva, mais uma vez, sobre rebaixamento. Vamos ouvi-lo. Eu sou um novato que chegou aqui ao futebol brasileiro. Nem cheguei aqui de paraquedas aqui ao Corinthians. Portanto, já tenho um trajeto e um caminho, sei como é que as coisas funcionam. Felizmente não me tem tocado muito, mas eu só controlo aquilo que é a minha competência técnica. Mas eu também quero viver o Corinthians quando houver estabilidade. Portanto, eu não estou aqui para andar aqui a roer o osso e vir aqui outro e comer o filé. Portanto, isso aí já é mais fácil. Portanto, eu já disse isto mais do que uma vez. Eu tenho sido muito mais do que um treinador aqui dentro do clube. Portanto, e nessa perspectiva, eu orgulho muito do meu percurso. Sei que vamos atingir os nossos objetivos e faltam ainda 5 meses para a temporada terminar e há muita felicidade aí por vir. O Tonhão, é claro, proteger o seu elenco eu acho importante. Nós temos 3 ex-atletas aqui. Eu acho importante você proteger o elenco. Você não vai espinar fraco com os caras que você está trabalhando. Mas a realidade não pode ser escondida do torcedor. Para mim, a situação... Até o torcedor sabe da realidade, Garrafa.
A realidade Mas o próprio- não é boa. mas o técnico deveria falar. Nós vemos um Corinthians hoje muito abaixo do esperado. Todo mundo sabe disso e eu entendo isso também. Agora, eu não posso pôr na minha cabeça que esse Corinthians vai cair, irmão. Até porque eu acredito que pode dar a volta por cima. Agora, outra coisa que precisa fazer é voltar à camisa antiga do Corinthians, que eu não aguento mais ver essa camisa branca com os detalhes pretos. É uma questão Isso aí nem parece Corinthians. a se discutir. Nem Ô, parece Miller, Corinthians. ô Miller, com tudo que foi colocado, as opiniões, né, o Tonhão falou, a gente mostrou com números, desempenho você está vendo dia a dia. É o momento, a gente não sabe. Até porque daqui a pouco o Salazar, que está na redação, ele vai falar sobre reforços, que o presidente falou na sexta-feira e falou sobre reforços. Então o Salazar vem com todo o resumo do que aconteceu na semana, no final de semana, na sexta-feira, o problema político e também sobre reforços, que reforços podem modificar o panorama do Corinthians. Mas olhando para esse cenário que a gente está apresentando, eu pergunto não só para o Miller, eu pergunto para você, corintiano. Você está de boa? Acho que não, vamos passar tranquilo? Ou você está preocupado? Miller, é para se preocupar? Não é para se preocupar? Olha, Rafa, os números são reflexos do campo, da praticidade. Né? Os números aí, porque é o desempenho do Corinthians dentro de campo, né? Agora, você olha para o time do Corinthians, é um time mediano. Já falei isso aqui no começo do ano. Né? Você não tem muita esperança assim de... O jogador acabou de falar. O time ficou muito vulnerável, principalmente no meio campo. Né? A história lá atrás. Né? Você vê um Garro, para mim o Garro é o segundo volante. Né? Agora, se eu sou treinador... Não quero ser, não tenho paciência com essas coisas, não. Mas se eu sou treinador, o treinador do Corinthians tem que chegar no time, né? Ó, o problema é esse. Agora, qual que é a solução? Ranieri, você só se transforma num terceiro zagueiro quando a bola estiver na diagonal, filho. Isso é tão simples isso aí. Miller, hoje eu vi o Wesley em algum momento jogando na zaga. Mas o Wesley, o Corinthians me parecia um time tão desorganizado. Então, Rafa, o Wesley estava na zaga, perdido Rafa, ali. É isso que eu tô falando. Eu acredito, eu acho não, a sensibilidade de boleiro do jogador. Que o treinador do Corinthians, nesse ponto, ele tá pecando. Porque ele tem que posicionar bem o seu time. Quando fala na troca de treinador, o Júlio tá certo. A longo prazo não é bom, mas a curto prazo no Brasil funciona. O Vasco mandou o treinador embora, o português lá, que nem sei quem é, pegou lá o cara da base que conhece o time, meteu o estrela moleque no campo, olha o resultado ontem. O chocolate que deram no São Paulo ontem. Então, quer dizer, isso a curto prazo funciona assim, dependendo de quem chega, né? E de quem coloca lá. Agora, o Corinthians é preocupante por quê? Porque você não vê um time que tem assim, o adversário não respeita mais o Corinthians. Nenhum adversário. Você pode ver como você acabou de falar aí. É isso. O Corinthians teve dificuldade com o time lá do teu time de Londrina, com o time de Série C. Quer dizer, é difícil o torcedor olhar e ter um horizonte positivo para a equipe do Corinthians, porque vai pegar um Cuiabá que vem de 3 vitórias seguidas e um depois empate. do Palmeiras. Exatamente. Então como é que você pode dizer que o Corinthians vai dar um sacode no Cuiabá, mesmo sendo na Neoquímica? Eu não acredito nesse resultado assim, não. Por quê? O Corinthians hoje foi bem, correu, deu carrinho. Pô, mas isso é o óbvio que tem que fazer. E outra, o Miller, o Corinthians... Agora, veja bem, na parte física, todo time tem bons preparadores físicos. Qual a diferença no futebol que um time grande, esse Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro? É que lá no final da estrada tem a capacidade técnica do time, do elenco. É essa capacidade técnica que o time do Corinthians não tem. A dificuldade é muito grande hoje. Esse resultado tem que ser comemorado mesmo, como uma vitória. Sim. Empatar com o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Então, Garrafa, eu não vejo assim o Corinthians massacrando o Cuiabá na quarta-feira. Eu não vejo. Até porque eu sou